Deus, então a palavra de Deus para a vida de cada um nessa noite, para a minha vida, a qual se encontra no livro de Jonas, seu capítulo 1. Jonas, capítulo 1, versículo 1. Glória a Deus, aleluia. Passagem bem conhecida, que quem cresceu na igreja, quem entrou na igreja já grande, já adulto, alguma vez já ouviu falar desta palavra, né? Que é sobre Jonas, profeta fujão, profeta que acabou entrando dentro da barriga de um grande peixe por desobediência ao Senhor, mas o Senhor teve misericórdia da vida dele, dos ninivitas, e fez um grande milagre, amém? Jonas capítulo 1, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: Ora, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai a Nínive, aquela grande cidade, clama contra ela, pois a sua maldade subiu diante de mim. Mas Jonas se levantou para fugir para Tarsis, longe da presença do Senhor. Desceu a Jope, onde encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a passagem, desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, longe da presença do Senhor. Mas o Senhor enviou um grande vento ao mar. Houve uma poderosa tempestade no mar, de modo que o navio estava a ponto de quebrar-se. Então os marinheiros ficaram com medo, e cada homem clamou ao seu Deus e lançaram as cargas que estavam do navio ao mar, para o aliviarem. Mas Jonas desceu ao porão do navio, deitado, dormiu profundamente. Amém, irmãos? Glória a Deus. Somente até aí. Os irmãos podem se assentar, adorando e exaltando o nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Como eu disse para os irmãos, né? Essa é uma passagem bem conhecida da gente, né? Eu mesmo, quando que vim de berço evangélico, né? Que cresci na escola dominical, estudando nas escolinhas, várias e várias vezes a professora da escolinha contou a história de Jonas para mim. O Jonas, o profeta que fugiu, o profeta que escolheu um caminho contrário ao que Deus tinha dito para ele, mas pela misericórdia do Senhor, que se renova a cada manhã, ele teve uma nova oportunidade. E nessa noite eu gostaria de extrair algumas lições que o profeta Jonas nos ensina, que é de grande valor para a nossa vida, amém? O profeta Jonas, irmãos, recebeu uma palavra do Senhor. Jonas, se levanta, vai até Nínive e prega contra ela. Jonas foi o primeiro missionário da Bíblia, a qual passou as fronteiras de Israel para pregar para um povo assírio, os ninivitas. Foi o primeiro missionário que se levantou e saiu para uma região diferente, que não era a região de Israel. Mas para Jonas cumprir esse propósito, ele teve que passar por coisas que ele não precisava passar, pelo fato de desobedecer à voz do Senhor. A primeira coisa que a gente precisa entender, irmãos, que Jonas, ele era um profeta nacionalista. Ele era um profeta que amava muito a cidade de Israel. Ao ponto do que, Juan? Ao ponto dele achar que a salvação pertencia só ao povo judeu, só aos israelitas, somente a eles. E pelo fato de Jonas ser um profeta que amava tanto a sua nação, quando o Senhor fala com ele, fala: Jonas, vai até os ninivitas e prega. Jonas conhecia e sabia o poder de Deus, e sabia que os ninivitas eram seus inimigos. Foi o primeiro profeta que a gente entende que fugiu, não pelo fato do Senhor não salvar,
Foi o profeta que fugiu pelo fato da misericórdia do Senhor. Ele sabia assim, se eu for lá pregar e o Senhor fazer o milagre, o Senhor vai salvar meus inimigos. Então ele foge pelo meio da misericórdia de Deus, sabendo que Deus ia fazer e operar um grande milagre naquela nação. Jonas então, quando recebe a palavra, se levanta, vai até ao porto de Jope e pega um navio, irmãos, para Tarsis. Para os irmãos entenderem melhor, se a gente colocar no mapa, hoje em dia, Israel, os ninivitas e Tarsis seria hoje em dia no mapa Espanha. Israel aqui, Espanha aqui. Os ninivitas é como se fosse o Iraque, para cá. Então Jonas, ele entra no barco na direção totalmente contrária ao que Deus mandou. Deus falou para ele, vai para leste, ele foi para oeste. Totalmente contrário. E para ajudar, irmãos, a gente sabe que no tempo antigo, quando ainda não se descobriu as Américas, para os moradores daquela época, a Espanha era o último país da terra. Depois da Espanha não tinha mais nada, era só mar. Então Jonas pega um navio na intenção do quê? Eu vou para Tarsis, no último lugar da terra. No lugar mais longe que eu possa chegar. Eu vou literalmente para o fim do mundo. Só que a gente esquece os Salmos 139, onde Deus fala, mas para onde eu fugirei do amor do Senhor? Se eu subir aos céus, Ele lá estás. Se eu descer ao mar, Ele lá estás. Ele me sondas, Ele me conhece, Ele sabe o meu assentar, Ele sabe o meu levantar. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, eu quero dizer nessa noite, quando Deus tem uma promessa, um plano, um propósito na nossa vida, não adianta a gente fugir, não adianta a gente se esconder. A gente pode pegar as nossas coisas e falar assim, eu vou para o último lugar do mundo, onde Deus não vai me ver, onde ninguém vai me achar, onde ninguém vai falar comigo, mas não adianta, não tem como se esconder de Deus. Deus está em todos os lugares, nos olhando, aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, quando Deus tem um projeto na nossa vida, vai se cumprir. Não adianta a gente querer fugir, porque se a gente for para o fim do mundo, lá Ele vai nos achar e vai nos colocar de novo na geografia da nossa promessa. Aleluia, glória a Deus. Então não tem como fugir do amor de Deus, da vontade de Deus. Se Deus tem um plano, um propósito na nossa vida, ela vai se cumprir. Porque se a gente desobedecer, no meio do caminho vai ter batalhas, provas e dificuldades. Jonas então vai até o porto de Jope, paga uma passagem e entra no navio que vai para Tarsis. A primeira coisa que a gente precisa entender, temos que tomar cuidado, irmãos, com coisas que aos nossos olhos parece lucrativo, mas no fim vai trazer prejuízo para a nossa vida. Juan, por que você está dizendo isso? O navio daqueles marinheiros, irmãos, era um navio cargueiro, aonde se transportavam cargas, não pessoas. Não era um navio de passageiros, era um navio cargueiro. E Jonas então paga uma passagem, e os marinheiros, naquela situação, opa, é um dinheiro que não ia entrar, é alguém que vai para o mesmo lugar que a gente vai, teoricamente é um lucro que eu vou ter. Aceita Jonas a entrar naquele navio. Só que quando a tempestade vem, a Bíblia nos fala que eles têm que jogar todas as cargas dele no mar, achando que ia deixar o navio mais leve para o navio não afundar. Olha para você ver, aquilo que parecia lucrativo, no final se tornou prejuízo. Então, irmãos, todas as decisões que a gente toma na nossa vida, talvez aos nossos olhos é lucrativo,
vou fazer isso, é legal, vou fazer isso, é bacana, alguma coisa que não ia acontecer vai acontecer, mas será que realmente essa é a vontade de Deus para a nossa vida? Será que aquilo que aos nossos olhos é lucrativo, é bom, é agradável, é realmente o que Deus quer para mim e Deus quer para você? Então, tudo que a gente fazer, por mais que seja encantador aos nossos olhos, por mais que venha trazer algo que a gente não esperava, ore a Deus, pede direção, pede sabedoria, porque no final aquilo trouxe prejuízo para aqueles homens. Outra coisa, o que aconteceu? Qual que foi o erro deles? Colocar no seu barco um carregador de tempestade. E quantas vezes, irmãos, que a gente coloca no nosso barco, na nossa vida, pessoas que carregam tempestades. A gente traz para o nosso ambiente de tranquilidade, para a nossa casa, para o nosso lar, para a nossa rotina, para o nosso cotidiano, pessoas que trazem tempestades junto com ela. Então a gente precisa ser seletivo com quem a gente coloca na nossa vida. A gente tem que ser seletivo, irmãos. Essa pessoa merece estar comigo? Essa pessoa tem que estar comigo? Sim, não, Deus, mostra para mim. Dá uma direção. Porque talvez, irmãos, a gente está abrindo a porta da nossa casa, da nossa vida, para pessoas que vão trazer tempestade para a nossa vida. Irmãos, tem pessoas que pedem conselhos para nós, já com uma resposta pronta para receber, independente do que a gente falar para ela. E a gente, de tanto escutar coisas ruins que aquela pessoa fala para você, fala para mim, a gente fica pesado, a gente fica cansado. Parece que a pessoa vem e fala, tá acontecendo isso. Você dá um conselho bom, ela não quer nem saber do seu conselho. Ela só quer desabafar e contar e trazer tempestade para sua vida. E quando você vê, você tá com aquele peso, você tá carregando aquele peso que era dela, tá junto com você. Estamos trazendo para a nossa vida carregadores de tempestade. Aleluia, glória a Deus. Mas a gente, irmãos, tem que ser seletivo com quem a gente coloca, porque a gente está trazendo a própria dor de cabeça para nós mesmos. Então aqueles marinheiros colocaram no barco carregador de tempestade. E a tempestade veio. A tempestade chegou. E a Bíblia nos fala que um grande vento chega até o navio daqueles homens, naquele mar. O navio anda um pouco, ao ponto do navio ficar preso. Não vai para frente, não vai para trás, não consegue voltar e não consegue ir para frente. A tempestade batendo, e eles ainda não entenderam o motivo da tempestade. Deus levanta a tempestade e falou assim, não vai voltar, não vai para frente, porque é eu que estou no controle. A tempestade sou eu que estou mandando. Porque até hoje o ser humano tenta dar pro santo, para as coisas que Deus fez e não divide com ninguém. Dá o mar para Iemanjá, dá o vento para Iaçã, deu até a lua para São Jorge. E Deus fala assim, eu criei, é meu, eu não divido com ninguém. E se eu quiser fazer a tempestade, o vento bater, eu faço. Se eu quiser que o barco vá, ele vai. Se eu quiser que o barco fique, ele fica. Porque quem está no controle sou eu. Aleluia, glória a Deus. É Deus que está no controle. E a tempestade vem. E eles não conseguem entender o que está acontecendo. Joga a carga para lá, joga a carga para cá, não descobre o motivo. Até que eles vão tirar sorte. E quando eles tiram sorte, a sorte cai em quem? Em Jonas. E onde que Jonas está, Juan? Jonas está dormindo no porão do navio. Já percebeu que tem pessoas que quando a nossa vida está em turbulência, em tempestade, em dificuldade, estão dormindo? Tempestade não é minha, né? O barco não é meu,
Eu paguei para estar aqui, então eu vou ficar dormindo. Que não está nem aí para nada, esse aí é Jonas. Os marinheiros correndo para lá e para cá, tempestade batendo e ele lá dormindo. Aí eles tiram a sorte cai em quem? Jonas. Só que os marinheiros, eles... Olha para você ver como que são os marinheiros. Por mais que a sorte caiu em Jonas, eles não queriam jogar Jonas no mar. Eles tiveram amor pela vida de Jonas. Não, gente, não pode jogar você no mar. Só que a salvação deles, o fim da tempestade estava ligado aqui a Jonas e para o mar. Aí eu entendo que se a tempestade está batendo na minha casa, na minha vida, na minha família, e Deus está falando assim: você quer que a tempestade pare? Você quer que tudo se acalme? Joga Jonas para o mar. Tira da sua vida. Para de conversar. Para de tentar dar conselho. Para de tentar ajudar quem não quer ser ajudado. Quer que a tempestade acalme? Quer que a sua vida comece a entrar nos trilhos novamente? Tire o que tem que tirar. Jogue fora o que tem que ser jogado fora. Senão a tempestade não para. Senão a tempestade não acaba. Aleluia, glória a Deus. Ou você tira o que está atrapalhando, ou o barco quebra e você morre. É mais fácil tirar o que atrapalha do que o barco quebrar e você perder a sua vida por causa de alguém que você mesmo permitiu entrar na sua vida. Aleluia. Talvez esteja por um fio para acontecer algo, mas ainda está nas suas mãos. Ou você tira, ou o barco quebra. Aleluia, glória a Deus. E se eu fosse você, assim como a palavra fala com você, fala comigo, precisamos tirar da nossa vida, senão a tempestade vai acabar nos matando. E Jonas fala assim: então me jogue ao mar. E a Bíblia nos fala que os marinheiros pegam, jogam Jonas no mar. E quando Jonas cai ao mar, imediatamente a tempestade parou. Aí a Bíblia nos fala que os marinheiros adoraram ao Deus de Jonas. Aí aqui eu entendo que Deus é onipotente, onisciente, onipresente e presciente. O que é presciente? Ele sabe das coisas antes mesmo delas acontecer. Aquele ambiente que foi preparado, Jonas fugindo, entrando no barco, Jonas caindo ao mar, foi o quê? Deus usou aquilo para salvar a vida dos marinheiros. Olha como é o amor de Deus. Deus usou a fuga de Jonas para salvar a vida daqueles marinheiros. Deus é presciente, porque quando Jonas cai ao mar e a tempestade cessa, eles falaram com os deuses deles, eles tentaram de tudo quanto é gente, nada aconteceu. Mas quando eles entenderam que o Deus de Jonas era o verdadeiro Deus, eles adoraram ao Deus de Jonas. Aí a gente não entende por que a doença chega, por que a dificuldade vem, por que a prova chega, por que a luta vem sobre a nossa vida. Deus sabe antes mesmo dela acontecer, aleluia, glória a Deus. Então aquilo que a gente está passando, pode ter certeza que há um trabalhar de Deus nisso, para que pessoas que olhem para mim e olhem para você e falam: é o Deus do Rafael, é o Deus da Dora, é o Deus da Thaís, é o Deus do Felipe. Olha o que ele passou, olha o que aconteceu, a doença, a dificuldade, prova, a luta, mas ele está de pé.
A tempestade acabou, ele saiu vencedor disso. Então, situações que acontecem na nossa vida, é Deus querendo mostrar para outras pessoas que Ele ainda é o mesmo, Ele não mudou e trabalha para todos aqueles que nele confiam. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, tudo que passamos e enfrentamos tem um propósito, tem um motivo. Aleluia. Jonas acaba caindo, e quando Jonas cai no mar, Deus já tinha preparado um grande peixe, que não é baleia, a Bíblia não fala qual é esse peixe, engole Jonas. Até o animal já estava preparado para engolir Jonas lá, como Deus está no controle de todas as coisas. E dentro daquele animal, Jonas faz uma das orações mais belas da Bíblia Sagrada. Se não tiver o privilégio de ler, Jonas capítulo 2, é a oração de Jonas de dentro da barriga do peixe. Percebe, irmãos, que desde o momento que Jonas desobedece a Deus, a vida dele é uma constante descida. Desceu ao porto de Jope. Do porto de Jope, desceu para o navio. Do navio, desceu para o porão. Do porão, desceu para a barriga do peixe. E o peixe levou ele para a profundeza do mar, lá embaixo. E quando ele está lá embaixo, que ele lembra de Deus. Podia ter lembrado antes, não podia precisar ter passado por tudo isso. Mas aí ele lembra de Deus e faz umas orações mais belas da Bíblia. E a primeira coisa que ele fala, eu desci. Eu escolhi descer. A gente vive querendo culpar as pessoas por coisas que nós mesmos fazemos, que nós mesmos procuramos. E o primeiro passo para sair do fundo do poço, da dificuldade, da onde a gente acaba se enfiando, é o quê? Reconhecer. Eu errei. Eu desci. Eu escolhi. Eu fiz. Foi a minha escolha que me fez chegar até aqui. Ele fala isso. Eu fiz. Quando ele começa a orar, o cenário começa a mudar. Tem uma coisa que eu acho interessante, que ele fala assim, as algas marinhas me enrolaram da cabeça aos pés. Algas marinhas cobriram ele da cabeça aos pés, como se Jonas parecesse uma múmia enrolada de algas. E eu escutei uma mensagem de um pregador que ele falava assim, que essas algas marinhas, irmãos, a gente tem dentro de nós algo chamado suco gástrico, que quando a gente come, vem até aqui, a gente consegue, esse ácido é tão forte, que ele consegue dissolver a comida dentro de nós. Dentro do peixe, que geralmente engole diretamente, isso aí é 100 vezes maior do que a gente tem aqui. E para um humano cair dentro do peixe, era para ele morrer na hora. E se a gente estudar os peixes, as algas marinhas, é aquilo que faz cortar o efeito do suco gástrico. É como se Deus enrolasse ele inteiro e protegesse ele, para que quando ele passasse pela garganta do peixe, não morresse. Aleluia, glória a Deus. E às vezes a gente está aqui dentro, preocupado com alguém, com alguma pessoa, alguém que a gente ama, alguém que a gente gosta, que a gente queria que estivesse aqui, mas não está, que está passando por uma luta, por uma dificuldade. Mas em nome de Jesus, como servo de Deus, eu venho aqui para te dizer, não se preocupe. Pela palavra de Deus nessa noite pregada, aleluia. Essa pessoa está guardada, enrolada, aleluia. Deus está protegendo, guardando. Fica tranquilo, fica calmo. Isso não vai matar, isso não vai destruir, isso é para proteger. E Deus vai fazer o milagre.
Aleluia, glória a Deus. Deus está no controle da situação. Não tenha ansiedade e preocupação, porque Deus está cuidando até de quem a gente ama e não pode ajudar a todos os momentos. Mas em nome de Jesus, Deus está cuidando. Deus está guardando. Não se preocupe, está nas mãos de Deus. Aleluia. E Jonas, então, é vomitado por aquele peixe na praia e vai até Nínive. Chegando em Nínive, como todos conhecem, ele prega a palavra do Senhor bastante, 40 dias eu acho, né, Fel? 40 dias pregando, e depois que ele termina de pregar, ele sobe até um monte, esperando que o fogo caia e mate os ninivistas. Vou subir até lá em cima, já preguei, eu sei que eles não vão se arrepender, vou subir lá e vou esperar o fogo matar eles. Só que o fogo, irmãos, que Jonas achou que ia matar, foi o fogo que queimou e ardeu no coração deles. E a palavra que Jonas pregou não trouxe morte, trouxe salvação para aquele povo. Aleluia. E aqui eu entendo algo maravilhoso. O Senhor ama até os nossos inimigos. Até quem faz mal pra gente, quem trabalha para trazer dificuldade para nossa vida, o Senhor ama. E às vezes a gente tá esperando, igual Tiago e João, Senhor, manda fogo no samaritano, acaba com eles. Aí o fogo que vem não é o fogo que mata, é o fogo que traz vida, traz esperança. E houve um grande avivamento, e o Senhor trouxe salvação para aquele povo. Então continue orando, continue buscando, continua fazendo a vontade de Deus, que o Senhor vai mandar um fogo, não um fogo que mata, mas um fogo que traz vida, e a sua oração vai ser respondida, e um milagre vai acontecer em nome de Jesus. Coloque de pé nessa noite, irmãos, glória a Deus. Vamos orar ao Senhor.